sessão, então, está sendo gravada e a moderadora vai ser a doutora Mailene e a apresentadora da sessão vai ser a doutora Aida Pereira. Tenham uma boa reunião. Eu tenho outro compromisso agora, vou ter que me ausentar. Boa noite a todos. Tá bom. Obrigada, professora Ana, por nos permitir essa gravação. Então, deixa eu ver como é que está isso aqui. Aida, vou passar aqui. Já está como apresentadora, né? Mas são todos os médicos do Mais Médico ou só os supervisores? Os supervisores. São os supervisores da região do Café e da Cone Sul. E tem alguns supervisores das outras regiões que também pediram para assistir e eles estão autorizados a entrar. Ok? Ida, só para entender um pouquinho da dinâmica, a gente faz uma reunião mensal com todos os supervisores, onde a gente tem alguma atividade educacional, como essa que vai acontecer agora. A gente procura sempre gravar essas reuniões, e aí os supervisores, depois, eles repassam isso nas suas reuniões individuais com os médicos do programa. Então, essa tem sido a dinâmica que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde têm utilizado para esse momento de supervisão ainda à distância. Ok? Boa reunião a todos. Obrigada. Aliás, a Ida já pode iniciar a sua apresentação, Mailene fazendo a sua apresentação. Ok. A Ida já está como apresentadora, né? Então é só compartilhar a tela. Então, tá bom. Compartilhar a tela. Vamos ver aqui. Tem um cachorro batendo em algum lugar, gente. Onde é que está esse cachorro? Eu preciso abrir a apresentação, está aberta. Agora eu entro aqui outra vez. Exibir legendas, opção de áudio. Compartilhar sua tela. Não, né? Não, eu acho assim, está compartilhando, mas ainda não é sua tela. É a sua tela. É o que está aqui no computador, né? Mas eu estou aqui, ó, compartilhar a tela. Ida, você tem que abrir a tua apresentação em PowerPoint e deixar ela aberta e compartilhar esta tela. Tá. Então, está aqui a apresentação em PowerPoint aberta, no modo apresentação. E agora? Tá ok. Tá certo, está apresentando. Tá certo. Mas agora compartilhou? Sim, Compartilhou. Ah, mas aí eu não vejo ninguém, né? Não, tu vai ficar cega. Ah, eu vou então entrar pelo celular, só para ver vocês, porque é muito ruim falar sozinha. Aí, para eu entrar aqui pelo celular, é da mesma maneira, né? Aí eu fecho tudo aqui. Pois é, né? Mas agora eu tenho que fechar tudo. Deixa eu ver se... Está dando interferência? Deu uma pequena, mas parou. E agora ficou bom? Ficou. Então, vamos lá. Eu gostaria de cumprimentar todos e agradecer o convite da Mailene, o convite da professora Ana Escobar,
porque esse assunto, de fato, é um assunto que me move, me mobiliza, né? Me mobiliza de verdade, né? Eu tenho ido já alguma vez no interior, estou vendo que o Jânio está aí, tem mais o outro colega de Ariquemes, de Vilhena também está aí, né? A gente já esteve junto, já conversamos, e nossa, apresentava primeiro. Então, assim, é um assunto que, de fato, me interessa. Eu vou ter que sair mesmo, porque eu acho que fica dando interferência, não é? Deixa eu ver como é que sai. Agora, será que eu sei sair, meu Deus? Doutora Ida, estamos te ouvindo bem, tá? Se, a Tá senhora, tranquilo? se não te incomodar, para nós está bem Não. aqui. Ah, então tá bom. Aí depois que acabar isso aqui, aí a gente fecha para eu poder ver vocês e a gente conversar um pouco, né? Então agora são 18h25, né? Ver se a gente consegue concluir aí até 19, né? Então, o que a Mailene pediu, né, o que a gente combinou é que a gente falaria um pouco sobre a Lei 14.443, de 2022, que alterou a Lei do Planejamento Familiar. Mas, de verdade, essa lei ela teve não foi muita alteração. Foram alterações importantes, mas foram poucas. Então, eu deixei para a gente conversar sobre isso lá no final, e a gente vai conversar sobre outras coisas aqui que talvez sejam mais interessantes para nós. Vamos lá, então. Podemos começar, né? Aqui. Então, assim, uma pequena introdução, essa é a agenda que a gente vai tentar cumprir. Quais os métodos estão disponíveis no SUS, a prevalência do uso de anticoncepcionais, eficácia, o momento para iniciar um método contraceptivo, abordagem, complicações e alteração na lei do planejamento familiar. Então, um pouco de história, só para a gente refletir, né? O Brasil tinha uma alta taxa de fecundidade até a década de 60, e a gente pode ver que, diferente dos outros países, a nossa queda na taxa de fecundidade ela foi muito brusca, né? Você vê que aqui países como a França e a Itália, elas já vinham de uma taxa de fecundidade mais ou menos baixa, mas o Brasil não. O Brasil tinha uma taxa muito alta até a década de 60 e até a década de 80, principalmente aqui a década de 90, essa queda foi brusca, né? Foi vertiginosa, na verdade. Depois disso, ela continuou caindo e se igualou aos países desenvolvidos, aí por volta da década do ano, agora já do ano 2020, né? Então, a que se deve isso, né? A que se deve essa queda brusca na taxa de fecundidade do Brasil? A gente sabe que a prevalência do uso de métodos contraceptivos é baixa. Então, essa queda brusca se deveu basicamente a um único método, que foi a esterilização de mulheres, né? As laqueaduras tubárias. Então, muitas mulheres, né, foram esterilizadas nesse período, e foi só porque era o método que elas tinham disponível. Isso foi tão escandaloso que chegou um momento em que mais de 40% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil que usavam algum método estavam laqueadas. Isso gerou, em 1992, uma CPMI da laqueadura, porque dizia-se que mulheres estavam sendo esterilizadas contra a vontade e etc. E, na verdade, né, nessa época, eu já estava há bastante tempo, né, no mercado ali trabalhando e acompanhando essa questão do planejamento familiar, e eu não via isso, não, né? De verdade, o que eu via era muitas mulheres buscando a laqueadura como forma de controle de natalidade e sem conseguir. E muitas delas, muitas mesmo, a gente viu, eu vi, quem estava já aí nos hospitais nessa época, as mulheres pagavam para fazer laqueadura. E o que acontecia? Como no Brasil a laqueadura na época não era regulamentada, e dizia-se até que era crime, enquadrado no Código Penal como perda de órgão ou função. Então, os médicos, o que faziam? Eles davam um diagnóstico, quando a mulher estava grávida, davam um diagnóstico de feto, apresentação transversa, situação transversa, apresentação pélvica, para fazer uma cesárea, e na cesárea fazer a laqueadura. Isso teve uma outra consequência terrível, que foi essa enorme quantidade de cesarianas no Brasil. Né? Então, a CPMI da laqueadura ela chegou a essa conclusão, que, de fato, existia muito mais gente cobrando no SUS, se havia algum problema, seria esse, né? De
médicos cobrando nos serviços públicos, porque o SUS é só de 88, e isso já ocorria na década de 70 e 80, né, cobrando nos serviços públicos para fazer laqueadura. Depois disso, então, nós tivemos, a partir daí, né, essa busca incessante para que existisse uma política de planejamento familiar no Brasil, depois da CPMI de 92, então, em 96, né, a proposta da CPMI foi justamente a Lei 9263, que foi promulgada em 1996. E, nesse meio tempo, né, antes disso, nós tivemos a Constituição, que garante, né, que as mulheres, homens e mulheres, têm o direito, né, a exercer o direito sobre a sua função reprodutiva. E aí, nós vamos ver assim, quais são os métodos, então, que nós dispomos no mundo e qual é a prevalência de uso desses métodos no mundo. Se nós vimos aqui, essa publicação é de 2019, os dados não são todos muito atualizados, mas a publicação é. Então, separa aqui, de métodos de elongação e métodos de curtação. Veja, a gente ainda percebe aqui que métodos de curtação são bastante utilizados. Então, nós temos aqui é o coito interrompido, ainda tem 5% das mulheres no mundo que utilizam. Aqui são os métodos de tabela, camisinha masculina, camisinha aqui comprimido, né, os comprimidos anticoncepcionais, os diários, injetável mensal. E dos métodos de longação, que são os definitivos e os reversíveis, né, no caso aqui dos definitivos, nós temos a laqueadura tubária, ela é bastante prevalente no mundo inteiro ainda, 24%, particularmente naqueles países onde não tem disponibilidade de métodos reversíveis. A esterilização masculina, vejam só a diferença, 2% no mundo, é muito pouco. E o que chama atenção é aqui, né? A prevalência do DIU no mundo, 17%. Isso é uma prevalência média, lógico que nos países da Ásia essa prevalência é muito maior do que isso, mas a média no mundo é 17%. E os implantes, que no mundo inteiro ainda tem uma prevalência muito baixa, agora a prevalência está aumentando muito nos Estados Unidos, depois do estudo do Choice, e depois que eles passaram a disponibilizar gratuitamente, né, porque nos Estados Unidos tudo se paga, depois que passou a disponibilizar gratuitamente, essa prevalência aumentou bastante. E no Brasil, como é que isso anda? O que é que vocês acham? O que é mais prevalente no Brasil? Nossa, que silêncio ensurdecedor. E aí o povo da PS aí que Cadê? pediu... É porque eu não posso ver, não pode escrever no chat, tem que falar mesmo, porque eu não estou tendo acesso ao chat. Tem que abrir o microfone e falar. Qual vocês acham que é mais prevalente? Laqueadura, comprimido, injeção? Eu acho que o comprimido é o mais prevalente, né? O comprimido. Uhum. O comprimido, Só vamos que já ver. eu tenho percebido, muitas mulheres jovens, elas não usam método adequado, daí arruma filho muito frequente, aí assim, 2 filhos seguidos, assim, aí se desesperam pela laqueadura. Verdade. Né? Eu O paciente não vê uma alternativa, isso é verdade. Tipo assim, é um filho 2 anos máximo de diferença, e daí vira um desespero total, elas já querem, você orienta tudo, mas elas já querem a laqueadura. É verdade. Então, e quais são os métodos que estão disponíveis no SUS? Que é onde a gente trabalha, né? E a gente tem que pensar em SUS, porque só 10% da população brasileira estão nos planos privados de saúde. Então, se a gente quiser mudar indicador, a gente tem que trabalhar no SUS mesmo, né? Quais são os métodos disponíveis? Acho que todos os métodos, né? Laqueadura, comprimido, injeção. Mas assim, laqueadura não é reversível, né? Laqueadura e... Ah, tá, reversíveis, né? Uhum. O DIU também. O DIU, o que mais? O adesivo tem no SUS? O adesivo tem no SUS? Aqui em Rolim de Moura eu não tenho visto adesivo, mas DIU sim.
DIU tem no SUS, o que mais? Adesivo não tem no SUS. O que mais? E camisinha. Camisinha masculina, feminina, só isso? Mas, assim, o DIU ainda está aqui no meu município, eu sou de Alta Floresta, ainda está um pouco fora da realidade, porque, assim, a paciente tem que retirar aqui e ir para Rolim de Moura para colocar lá. Os médicos... Quem está falando, por favor? Valquíria. E por que tu não insere de Valquíria? Eu não tenho capacitação, eu não me sinto apta para inserir. Tá. Ok, então, assim, o DIU também está disponível, o que mais está disponível? DIU, camisinha... Anticoncepcional oral e injetável. Isso, então, camisinha feminina está disponível no SUS, mas parece que não fez muito sucesso, né? Não tem aderência. Não tem muito sucesso, não, a camisinha. Camisinha masculina está disponível no SUS. Aliás, a camisinha masculina, ela está disponível para você colocar em qualquer lugar do município. Não é só na unidade de saúde. Ela pode ir para a escola, ela pode ir para nas universidades, nas repartições públicas, em qualquer lugar pode ter camisinha e a Secretaria de Saúde é só ir buscar que eles disponibilizam, tá? É para qualquer lugar mesmo. O DIU está disponível no SUS. Aqui é o trimestral. O trimestral, o injetável trimestral, está disponível no SUS. Tem boa adesão aí, o trimestral, no município de vocês? O comprimido está disponível no SUS. O injetável mensal também. E está faltando um muito importante que está disponível no SUS também. Qual é que está faltando aqui? Vamos lá, pessoal, ajuda. Está faltando um método que é disponível no SUS e que não está aqui. O Implanon não é disponível no SUS, não, né, Ida? O Implanon não é. O que está faltando aqui é um método extremamente importante, que é a anticoncepção de emergência. E a anticoncepção de emergência está disponível no SUS e é uma excelente estratégia para a redução da gravidez não planejada, porque ele é o único método que pode ser usado após a relação sexual desprotegida. E isso aqui o Estado, o SUS disponibiliza muito, 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 normalmente, né, a cada 2, 3 anos, muitos comprimidos de emergência, muito comprimido de levonorgestrel, são descartados, jogados fora, porque ninguém usa. Tá certo? Então, a gente precisa pensar nisso e utilizar o que tem, porque todos esses métodos estão disponíveis e a gente tem uma taxa de gravidez não planejada no Brasil que chega a 55%. Se a gente pensar em adolescentes, essa taxa chega a mais de 80%. E a gente tem, olha, uma gama enorme de métodos disponíveis, né? Mas vamos ver o que as mulheres brasileiras usam, que foi o que a gente perguntou antes. Qual o método mais utilizado? Então, aqui, essa publicação é de 2019 também. Vejam só, o método mais utilizado, alguém já tinha respondido aí, é, de fato, o comprimido. E é uma prevalência muito alta. O Brasil é um dos países onde, no geral, a prevalência de uso de métodos, contando todos os métodos... Tem alguém com o microfone aberto. Contando todos os métodos, é um dos países com maior prevalência de métodos contraceptivos. E, ainda assim, nós somos um dos países com a taxa de gravidez não planejada mais alta do mundo, que é mais de 50%. Talvez isso se deva ao tipo de método que as pacientes usam. O método mais prevalente é o anticoncepcional oral combinado, e aí nós temos que é um método de curta ação, né? O outro método são as injeções mensais e trimestrais, que também são métodos de curta ação, e, em compensação, nós temos aqui a laqueadura inatumada. Olha só isso aqui. Não, olha só isso aqui. Sim. Oi, quem falou? Acho que é o microfone da Lohane que está ligado. Ai, desculpa, eu vou desligar aqui.
Vejam, a gente ainda tem uma prevalência muito alta de laqueadura, né? Não é mais aqueles 40% de antes, mas ainda está aqui em torno de 20%. E o DIU, veja, o DIU é disponível no SUS, é um método de elongação, e olha só, já foi até mais ou menos uns 10 anos atrás, na última pesquisa, era 2%. Nós dobramos a prevalência do DIU, mas veja, se a gente dobrar 1, só fica 2, né? Se a gente dobrar 10, é 20, né? Então, se a gente dobrou 2, foi para 4. É muito pouco a prevalência do uso do DIU, que é um método de elongação. Fora isso, nós temos aqui um método que não é reversível, que é a laqueadura, e temos aqui também, ainda tem gente usando tabela, né? E usando outros, aqui em métodos modernos, inclui tudo, anticoncepção de emergência e outros métodos, tá certo? Mas o mais prevalente, de fato, é o comprimido, que é um método de curtação que falha muito. E isso se reflete na gravidez não planejada que nós temos, nessa taxa de gravidez não planejada. Então, vejam só, quando a gente vai falar de método para uma paciente, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a eficácia. Olha aqui a eficácia dos métodos. Se a gente for ver aqui, a eficácia do método, a gente já tem que pensar em 3 aspectos. Primeiro, a eficácia do método para uso, que a gente chama assim de um uso perfeito, é aquele uso sem erro, né? Daquela mulher que não é nós, né? Que não é como a gente, que dá plantão, que trabalha, que adoece, nas nossas pacientes. Se a nossa vida já é difícil, imagina das nossas pacientes que andam de bicicleta, moto, sofrem acidente, se interna, o filho adoece, precisa ir para o hospital. Então, essas mulheres, para um método de uso diário, como é o comprimido, esse método vai falhar. Então, a gente tem que pensar no uso perfeito, no uso típico, que é aquele uso do dia a dia, e pensar também na taxa de continuidade do uso daquele método, né? Se a gente for observar aqui, ó, o anticoncepcional oral combinado, que é o mais prevalente no Brasil, o uso perfeito dele, a taxa de falha, é 0,3, ou seja, menos de uma gravidez para cada 100 mulheres ano. Mas no uso típico, a falha é 30 vezes maior. Ou seja, de cada 100 mulheres usando anticoncepcional oral, 9 estarão grávidas no final do ano, desculpa. Mas ainda tem um outro problema, é que de cada 100 mulheres que iniciam um ano usando anticoncepcional oral, no final de 12 meses, apenas 67 continuam usando. Ou seja, para aquelas outras, para as 33 que pararam de usar, elas já estão fora dessa estatística, né? Elas já estão descobertas. E o DIU? O DIU, veja, os métodos de elongação, que é o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel e o implante, eles têm a taxa de falha deles no uso típico é muito semelhante ao uso perfeito, porque ele não depende de um uso diário, de uma ação diária da paciente. E ao final de cada ano, vejam só a diferença. O DIU de cobre, a gente tem muita fantasia com o DIU de cobre, né? Se você, a paciente põe o DIU de cobre e depois vem tirar, aí tira mesmo, né? Qual é o problema? A pessoa muda de ideia, não se adaptou. De cada 100 DIUs que a gente insere, 5 vão expulsar e 12 a paciente vai pedir para tirar, né? Porque ela sangrou muito, porque teve cólica. E um dos motivos mais frequentes para a paciente pedir a retirada do DIU é porque quando ela tem qualquer problema, ela não consegue uma consulta para ir falar do seu problema. E aí ela fica se arrastando com aquele sangramento, com aquela dor, e no dia que ela consegue uma consulta, ela já está chateada, a única coisa que ela quer é tirar, porque ela não sabe se ela vai ter atendimento quando ela precisar. Mas, de qualquer maneira, vejam só, ao final de um ano, de cada 100 mulheres, 78 ainda está usando. O de levonorgestrel, 80, e o Implanon, 84. Então, essas mulheres aqui, elas continuam usando e têm uma eficácia muito grande, olha só, no uso típico, que é o uso do dia a dia. Do DIU de cobre, menos de uma gravidez por 100 mulheres ano, de levonorgestrel também menos, e o Implanon, que é o método mais eficaz do planeta na atualidade, né? Ele não é perfeito, ele também tem seus problemas, porque muitos pacientes reclamam do sangramento desfavorável, etc. E a esterilização, que aí não são métodos reversíveis, né? São irreversíveis, mas vejam vocês, o Implanon ele é mais eficaz do que
a laqueadura e do que a vasectomia. O DIU de cobre e o DIU de levonorgestrel, eles são tão eficazes quanto a laqueadura e quanto a vasectomia. E lógico que a taxa de continuidade em um ano é 100%, porque eles são irreversíveis. Então, muitas vezes, a paciente ela quer laqueadura porque é a única saída que ela vê para não engravidar. Se a gente oferecer para ela e mostrar para ela, olha, se o que você quer é não ter filho, o DIU vai resolver o seu problema. E é um método reversível, você opera, não toma anestesia, não abre a barriga, nem nada. Então, muitas pacientes, elas passam a refletir e preferem um DIU a uma laqueadura, que é um método irreversível. Depende muito da maneira como a gente oferece e, principalmente, né, não adianta a gente oferecer aquilo que a gente não tem para dar. Então, eu ofereço, eu tenho que, de fato, inserir se ela quiser. Isso aqui é uma forma boa de mostrar para a paciente, né? Esse é do Manual do Ministério da Saúde, porque fica fácil mostrar para a paciente isso. Quando ela diz que não quer ter filho e ela pede comprimido, né? Normalmente eu mostro isso. Eu digo, olha, se você não quer mesmo ter filho, o método mais eficaz são estes aqui, que tem menos de uma gravidez para cada 100 mulheres ano. Esse aqui, ó, esses métodos tabelinha, tem mais de 30 gestações para cada 100 mulheres anos de uso. Esses aqui são razoavelmente eficazes. Esse aqui tem uma falha, como a gente já viu, de 9 gravidez para cada 100 mulheres ano, e esses aqui menos de uma gravidez. Então, isso aqui é um jeito bom da gente mostrar para a paciente, né? Pode fazer coloridinho, para não ficar preto e branco assim, a gente passa isso filme, e ele fica muito bom para a gente trabalhar. Olha aqui a taxa de continuação em 3 anos, vejam só. Em 3 anos, né? Veja que são os métodos de curta ação, olha a taxa de continuidade, muito baixa. No primeiro ano já é baixa, no segundo e no terceiro ano muito mais baixa ainda. Os métodos de longa ação, eles têm uma taxa de continuidade boa, tanto para adolescentes como para adultos. Vejam, de cada 100 adolescentes que usam um método de longa ação, no final de um ano, 82 ainda estão usando, né? 82, já de curta ação, que é o injetável, mensal, trimestral e comprimido, só 48 está usando. Então, para isso aqui, para ela não serve de nada. Né? Para aquelas que pararam de usar, para as 62 que pararam de usar, para que serve? Nada. E ao final de 3 anos, nós temos ainda na taxa de longação 52, metade das pacientes ainda está usando, e nos de curta ação só 23. Vejam, para adultos é a mesma coisa. Né? A taxa de continuidade dos métodos de curta ação é muito baixa, por todos os motivos. Um dia a paciente vai lá no posto tomar a injeção e a pessoa que aplica não está, ou já saiu, o posto fechou, faltou injeção, ou a pessoa olha a receita e fala assim, não, sua receita está vencida, eu não posso lhe aplicar esta injeção. Ou a paciente no dia não tem o dinheiro para ir, ou está chovendo, ou um filho adoeceu, e pronto, ela não vai, aí ela perde o dia de tomar a injeção ou de pegar o comprimido, e pronto, ela já vai engravidar, né? Ele já para de fazer efeito. E uma coisa interessante também é assim, ó, em que momento a gente pode iniciar a anticoncepção? Porque às vezes a paciente chega na unidade de saúde e ela não está menstruada. E aí, o que a gente faz? O que vocês acham que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer isso? Em que momento do ciclo a gente pode iniciar a anticoncepção? Eu posso inserir um DIU, ou eu posso fazer um trimestral, ou mesmo uma injeção mensal. E a qualquer momento do ciclo, desde que haja uma certeza razoável de que a paciente não está grávida. Eu não preciso esperar a paciente menstruar, porque às vezes ela vai na unidade de saúde, ela não está menstruada, ela quer um trimestral, se eu fizer agora, putz, ela vai estar coberta por 90 dias, né? Até que ela possa de novo tomar a injeção. E se eu não fizer a injeção, ela fica descoberta até ela voltar, pode ser que ela engravide. Então, eu posso inserir a qualquer momento, desde que eu tenha uma certeza razoável de que ela não está grávida. Aí, agora, eu pergunto para vocês. Abre o microfone e responde. Como é que eu posso ter uma certeza razoável que a paciente não está grávida? Difícil. Menstruada, a gente sabe que ela não está grávida, né? Menstruada Depende, é fácil, né? Né? Depende, tem mulher que fica grávida e menstrua, continua menstruando. Não, ela pode ter uma ameaça de aborto, continuar menstruando é impossível.
A paciente está menstruada, ela não está grávida. Né? O que mais? Em que circunstância? Faz um beta? O beta dá uma certeza razoável de que a paciente não está grávida? Sim ou não, pessoal? Sim. Em qualquer momento do ciclo? Não lembro exatamente, mas Não, seria uma pessoal. boa opção. Seria uma boa opção, né? De fato, não é a melhor opção. Isso já foi feito, isso aqui é uma grande meta-análise, ó, que eu vou mostrar para vocês, gerou isso aqui. Gerou essa lista de verificação de gravidez. Uma lista de verificação que é melhor, é mais eficaz do que um beta. O beta, pessoal, ele só tem valor se a menstruação estiver atrasada. Ele é um exame que tem alta sensibilidade, mas tem baixa especificidade. Se a paciente estiver grávida mesmo, ele dá positivo. Mas se ele não tiver, quer dizer, ele dá positivo, a chance de dar positivo é muito alta. Mas se ela não tiver, se ele for negativo, a chance de um falso negativo é alta. Entende? Porque ele só dá positivo depois que a menstruação atrasa. Então, essa lista de verificação, ela foi feita depois de avaliar todas essas circunstâncias. E chegou-se à conclusão que ela é melhor do que um beta antes da menstruação atrasar. Ela é usada pela OMS, pelo CDC, é usada na Europa, em todos os lugares do mundo ela é usada. Ela é só aqui que a gente não usa. A gente resolveu que beta é melhor. Então, quais são as perguntas que a gente tem que fazer? Bom, se a menstruação dela começou até 7 dias, se sim, ela não está grávida. Se sim, ela não está grávida. Se ela não teve nenhuma relação sexual desde a última menstruação ou desde o último parto, também ela não tem, o aborto, ela não pode ter ficado grávida, né? Se ela está usando algum método eficaz. Isso vale muito para o caso do DIU. O paciente chega no meio do ciclo, mas se ela tiver tomado injeção, por exemplo, e ainda está no período da injeção, ou se ela está usando o comprimido, então esse paciente não está grávida, né? Ela está usando um método eficaz. Se ela teve um bebê nas últimas 4 semanas também, ela não vai estar grávida, mesmo que ela não esteja amamentando, né? Se ela teve um bebê há menos de 6 meses e está amamentando e ainda não teve nenhuma menstruação, a chance dela estar grávida é mínima. E se ela teve um aborto espontâneo provocado nos últimos 7 dias, então ela também não está grávida. Se a usuária responder que sim a uma dessas questões, a gente pode ter uma certeza razoável de que ela não está grávida. E aí a gente pode iniciar um método contraceptivo a qualquer momento do ciclo dela. Certo? Isso é muito importante, porque isso livra muito a mulher de uma gravidez não planejada, porque às vezes a gente não inicia o método com medo de ela estar grávida. Aí ela não está, mas vai ficar, né? Porque a gente não iniciou o método, tá certo? Então é muito importante. E no caso do DIU de cobre, pessoal, a gente insere até 12 dias após o início da menstruação. Por quê? Porque o DIU de cobre ele também é usado como anticoncepção de emergência até o 5º dia após a última gravidez não protegida. Então, o DIU de cobre, especificamente, eu posso iniciar até 12 dias, contando do dia que veio a menstruação. Tudo bem? Vocês concordam ou não? Eu concordo. Ida, e essa listinha de verificação, muito interessante de ter isso nas unidades básicas de saúde. É. Eu acho que é importante, porque a gente fica fazendo exame desnecessário que não serve para nada, né? Aqui também se criou uma cultura de pedir beta em qualquer momento do ciclo. Gente, isso não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido pedir o beta antes da menstruação atrasar. Não existe nenhum ensaio clínico de laboratório que dê positivo. Existem alguns exames que dão positivo antes da menstruação atrasar, mas são usados só para pesquisa, para não sei o que, não é o que está no comércio. Esses do comércio não dão positivo sem menstruação atrasar. Então, um teste, um beta-HCG negativo, antes do atraso menstrual, ele não tem valor. Né? Aí a gente faz, insere o DIU, a paciente está grávida.
Então, fazer essa lista de verificação é muito mais seguro, né, segundo todos os estudos, do que um beta. E aí, né, às vezes a gente gosta muito das coisas americanas, porque a gente acha que as coisas do Brasil não servem, que da OMS também não serve, né? Aqui só para vocês verem que o CDC, nos Estados Unidos, isso é o recomendado também. Ninguém faz beta. E nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, né? Se você pedir um exame desnecessário que não está no protocolo, o plano de saúde não paga, né? Porque lá não tem saúde gratuita. O plano não paga. Então, se você pede um exame desnecessário, que não está nos protocolos, ou você paga ou o paciente paga. Né? O plano não paga. Então, eles também usam a mesma lista que a OMS recomenda. Aí tem outra coisa importante. Agora, essa é muito importante, porque às vezes a gente não inicia um método por causa dos exames, né? O paciente precisa de exame. Aí a pergunta é, que exames são necessários para iniciar um método? Por exemplo, que exame a gente precisa para inserir um DIU numa paciente? O beta a gente já viu que não precisa, a gente faz daquela lista de verificação, se por acaso a paciente respondeu não a todas aquelas perguntas, a gente não vai inserir nem com beta e nem sem beta, a gente vai mandar ela vir no outro ciclo, porque não adianta você fazer um beta nessa circunstância, ela vai ter que vir no outro ciclo. E a outra questão é essa, quais outros exames além do beta que a gente já não vai mais pedir mesmo? Para inserir um DIU, o que a gente precisaria? Vamos lá. Tem 11 pessoas aí, não é possível que ninguém fale. Eu acho que eles só abriram a sala e estão fazendo outra coisa, Marilene. Doutora, eu vou me arriscar, eu ia falar que nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, a gente não fala. Se for uma bobagem, não tem problema, porque a gente nunca mais esquece. Ultrassom. Ultrassom. Tu é de que município? Quem é que está falando? Eu, Gustavo Cacoal. Gustavo de Cacoal. Ei, Gustavo, a gente tem que fazer um trabalho aí, hein? Mas aí também já estão inserindo o DIU, né? Que a Edneia insere, tem outras pessoas que inserem, né? E eles pedem ultrassom para todo mundo para inserir DIU? Eu não tenho essa informação, doutora. Não sabe, né? Mas você acha que precisa? Um preventivo, talvez. Um Papa Nicolau. O que mais? Ultrassom preventivo, beta a gente não vai mais pedir, né? E para laqueadura, o que precisa? Porque vocês atendem essas pacientes e faz o agendamento, né? Vocês não inserem DIU, para laqueadura, lógico, mas faz o agendamento dessas pacientes, não faz? Ou não? O que a gente precisaria para fazer uma laqueadura na paciente? Documentos. Documentos. Que documentos? Exames pré-operatórios lá. Quais são os exames? Psicologia. Autorização. De quem? Avaliação com psicologia. Avaliação psicológica, você lá não é doida. Não, documentos para ver a idade da mulher, quantos filhos ela tem, se o marido concorda. O marido concorda, se o marido concorda. Com quantos filhos ela precisa? 2. São 3 filhos e uma idade, se eu não me engano, maior que 26 anos. Não lembro mais, mas ela tem que ter uma idade mínima também. E exame de laboratório precisa? Falar que é assim, né? Pré-operatório. Quais? Vocês fazem esse Eu acho que não aconselhamento? precisa de exames não, pré-operatórios. Assim, vocês... É o médico da atenção básica que faz esse aconselhamento, não é? Para agendar a laqueadura e tal, ou não? E o DIU também, né? Porque vocês encaminham para outro lugar. Qual? Eu sei que tem uma unidade que faz a inserção de DIU. Doutora? Oi.
Aqui em Vilhena foi construído um protocolo junto à equipe multidisciplinar, né? Então é trabalhado desde a enfermeira e médico da equipe com a assistência social, psicólogo, faz um processo para gerar toda aquela documentação, né? Pelo menos é o que é protocolo aqui. Começa a dar orientação dos profissionais da equipe, né? Na escolha, né? No processo, passando por esses profissionais que fazem as orientações de educação em saúde, até a definição do referenciamento para o método, de fato, a implementação do método. Basicamente aqui é assim, né? Mas e o que eles pedem para inserir DIU, por exemplo? Para inserção de DIU, até estava vendo aí falando, a nossa rotina, a gente ainda trabalha pedindo o beta, né? E o exame especular e a coleta do preventivo. Assim, o fato de ter ou não ter dá um impedimento, faz essa avaliação ginecológica e coleta do preventivo oportuna antes da inserção. Não necessariamente o resultado, entendeu? Certo. Mas, assim, normalmente as mulheres que vão para inserir DIU são mulheres jovens, não é? Sim. E essas mulheres estariam no público-alvo do preventivo, de colher preventivo? Qual é a idade de colher preventivo do público-alvo? Com que idade a gente inicia o rastreamento do câncer de colo? A partir de 25 pelo Ministério, né? A partir de 25, né? Então, se a paciente tem menos do que essa idade, ela não faria sentido fazer um Papa Nicolau nela, né? Nem para inserir DIU, nem que não seja para inserir, né? Não faz sentido. Concorda? Sim. Na verdade, tomando como base o raciocínio, não existe nada além do exame clínico e a orientação para implementar o método, né? E para anticoncepcional oral combinado, precisa de algum exame? A não ser que tenha alguma história pessoal que remeta a alguma patologia, mas nesse caso não, né? Certo. Então tá. Então vamos ver aqui, né? Eu acho que vocês estão indo no caminho mais ou menos certo. Isso aqui também é uma tabela que é usada, recomendada pela OMS, pelo CDC, recomendada é usada também no Reino Unido, no Canadá, em todos os lugares. Né? São exames prévios para iniciar contraceptivos. Eles classificaram assim, ó, classe A, B e C. Classe A, se o exame for A, ele é essencial e obrigatório em qualquer circunstância para você iniciar o método. O B, ele pode contribuir, pode até contribuir de alguma forma, mas não tem problema se você não fizer. E o C, ele de fato não contribui com coisa nenhuma, se ele estiver na categoria C. Essas tabelas, todas essas recomendações, elas são fruto de grandes estudos, pessoal. Não é alguém que tira assim da cartola e faz uma tabela dessa. Né? São anos e anos de estudo para chegar a essa conclusão, para fazer uma recomendação. E o CDC, ele faz muito mais... a periodicidade é muito menor do que da OMS. A OMS demora mais, porque faz recomendações para o mundo inteiro, reúne especialistas do mundo inteiro. Já o CDC é mais ágil nisso, né? E essa é a recomendação que eles também usam. Ó. Aí eu queria... Vocês conseguem ver meu mouse, né? Então, aqui é a situação, né, específica e aqui o método anticoncepcional. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, para o anticoncepcional combinado. O que é categoria A? Nada. Né? Nada é categoria A. Nada é essencial. Nada é essencial. Tudo é categoria C. Você pode fazer, mas não vai contribuir com nada. Vai fazer porque a paciente está lá. Nem prevenção de câncer, nem hemograma, nem avaliação de IST, nem nada. A única coisa que você precisa fazer para essa mulher é a determinação da pressão arterial. Porque se ela for hipertensa, ela cai lá no critério de elegibilidade 3 ou 4, como a gente vai ver mais na frente, certo? Vamos ver aqui para o injetável, né? Da mesma forma, o combinado, porque os combinados eles têm mais ou menos os mesmos pré-requisitos e o mesmo critério de elegibilidade. O que eu preciso para inserir um implante? Nada também. Para inserir um DIU de cobre, o que eu preciso, pessoal?
exame ginecológico, exame das mamas eu não preciso para nada, eu preciso fazer um exame ginecológico, não preciso de prevenção preventivo de câncer, não preciso de nenhum exame de laboratório, o B, né, o hemograma, se eu fizer muito bem, porque às vezes essa paciente vai sangrar mais, eu vou ter um parâmetro para comparação, mas ele não é necessário, não contribui com quase nada. A avaliação do risco de IST, avaliação do risco. E aí, naquele manual nosso, no PCDT de IST do Ministério da Saúde, ele tem uma lista para avaliação de risco de IST, mas a gente pode também conversar com a paciente sem precisar usar aquilo ali. O rastreamento de IST não é necessário, né? E determinação de pressão arterial também não. Então, olha, olhando aqui, o que é mesmo? Exame ginecológico. Esse é indispensável. E o avaliar o risco de IST. Se essa paciente ela é uma profissional do sexo, não usa camisinha em todas as relações, não usa preservativo, avaliar esse risco, só isso. Né? Avaliar o risco, mas não impede de a gente inserir um DIU nessa mulher. Não impede. Para o preservativo não precisa de nada também. Para o diafragma precisa do exame ginecológico, claro, porque precisa medir o colo do útero, né? Espermaticida, os espermicidas não tem no Brasil. E para a esterilização, o que precisa? Um exame ginecológico e um hemograma EB eu posso fazer e uma pressão arterial. Por quê, pessoal? Porque essas mulheres que vão fazer laqueadura são mulheres de idade reprodutiva, são mulheres que não estão nem na menopausa, são mulheres jovens. E muitas vezes são mulheres que acabaram de ter um bebê e fizeram todos os exames, bem, sobreviveram ao parto, né? Porque eu acho que o momento, a circunstância de maior risco e mais traumática na vida da mulher, para qualquer coisa, para ter hemorragia, né, para ter um tromboembolismo, para ter qualquer coisa desse tipo, é o parto. O momento de maior risco tromboembólico da mulher é no pós-parto. Então, se a mulher teve um parto há 60 dias e quer laquear, ela não morreu de hemorragia do parto, para que eu vou pedir um coagulograma? Qual a função teria esse exame? Nenhuma. Né? Nenhuma. Então, a mulher é uma mulher saudável. Mas a gente, às vezes, pede, né? Pede hemograma, glicemia. Sabe, a paciente acabou de ter um filho e não teve diabetes gestacional, porque ela teria... E se ela teve diabetes, tem mais de 60 dias, muito provavelmente, se o diabetes era gestacional, já voltou para o parâmetro basal. Então, a gente, às vezes, pede muito exame, onera o SUS, dificulta a vida das pessoas, porque a vida, olha, se a nossa vida não é fácil, você imagina das nossas pacientes. Imagina delas, né? Que às vezes não tem com que deixar uma criança sair para fazer um exame que de fato não precisa. Então, para o DIU, né, o que precisa mesmo é só um exame ginecológico, porque o exame pelo PCDT de IST do Ministério da Saúde, ele é sindrômico. Se a paciente tiver mucorreia, muco cervical purulento, um colo friável, eu não vou inserir o DIU nessa paciente. Essa paciente entra lá naquele diagnóstico de clamídia e gonorreia, eu vou ter que tratar, né? Pelo diagnóstico sindrômico, vou fazer a abordagem igual está no PCDT. Vou tratar para depois inserir. E preciso proteger essa paciente, porque aí eu posso usar qualquer um dos outros métodos até que ela possa inserir o DIU, até que ela faça esse tratamento para inserir um DIU. Né? Então, a gente evitar fazer tanto exame desnecessário. E aí, como oferecer, então? Como oferecer e ajudar a mulher a escolher um método contraceptivo? Essa aqui é a questão, que foi alguém que falou, acho que foi a Valquíria. A gente oferece e ela não quer, ela só quer laquear. É porque às vezes a gente não explica direito, às vezes a gente não tem outra coisa para oferecer, essa aqui é a questão. Porque quando uma mulher não quer mais ter filho, eu só posso oferecer para ela um método de elongação, um reversivo de elongação, para substituir a laqueadura, ou um DIU ou um implante. Aí eu preciso ter isso na unidade de saúde. Eu preciso ter e preciso saber inserir. Né? Não adianta só ter o DIU na unidade de saúde se ninguém insere. Então, essa é a pergunta que a Febrasgo propõe. Quando você quer engravidar? Olha, se a paciente quer engravidar agora, eu vou fazer o aconselhamento pré-concepcional. Ela quer engravidar, eu vou verificar se a carteira de vacina está em dia, verificar a sorologia dela e iniciar o ácido fólico. É isso que eu tenho que fazer.
Será que é dentro de um ano? Eu posso usar um método de encurtação, porque se essa paciente engravidar a qualquer momento, qual o problema, se ela quer engravidar em um ano? Agora, se é mais de um ano ou nunca, eu tenho que oferecer um método de elongação para ela. Eu tenho que oferecer um DIU ou oferecer um implante. Implante a gente não tem no SUS ainda, né? Alguns municípios têm, Ariquemes, Buritis, Pimenta Bueno, Nova Memória está comprando e Porto Velho também tem. Mas o SUS não oferece. Então, o que nós temos é o DIU, que é um método excelente e que é eficaz e seguro, né? E o SUS disponibiliza. Então, aqui são os pontos-chave do aconselhamento. Ele precisa ser respeitoso, garantir a privacidade. O aconselhamento não é dar conselho, né? É a gente ajudar a paciente a fazer uma escolha. Eu até prefiro o termo espanhol, né? Que é assessoramento. A gente vai assessorar a paciente para ela fazer uma escolha. Aconselhar dá a impressão que a gente está dando conselho. Fazer uma escuta ativa, informar sobre a efetividade dos métodos. Pessoal, isso é importantíssimo para a mulher tomar uma decisão informada. Ela tem que saber que o comprimido falha muito mais do que um DIU ou do que um injetável trimestral, por exemplo. E está alerta às necessidades e às preocupações da paciente. Você vai assim, mas eu vou tomar uma injeção, eu tenho que vir todo mês, eu moro longe, eu tenho criança pequena, né? Ou ela fala assim, não posso pôr um DIU, porque a minha vizinha teve um câncer por causa do DIU. Você tem que explicar que DIU não dá câncer. É ao contrário, né, pessoal? Isso já tem estudos grandes definidos no mundo. As usuárias de DIU têm menos chance de ter câncer de colo, porque aquele fio ele provoca uma reação inflamatória, uma descamação na estrela do colo do útero, e o HPV não faz morada lá. Vocês sabem que para ter câncer de colo não basta ter o HPV, ele precisa fazer morada lá, porque passar HPV pelo colo do útero passa de todo mundo, já passou, né? Mas ele não faz morada nas pacientes que têm DIU, porque aquele fio ele faz essa reação inflamatória e provoca uma descamação, ele reduz em até 48% a chance da mulher ter um câncer de colo. Então, é importante dizer isso para ela, né? Dá apenas as informações chaves, aquela história de eu vou demonstrar todos os métodos para ela escolher um, pelo amor de Deus, se eu for dar uma aula para vocês aqui, falar em todos os métodos, quando chegar no fim, vocês não lembram do primeiro. Imagina a paciente que está pensando no menino que deixou em casa, o feijão que deixou no fogo, as crianças que estão sozinhas. Então, dá informação-chave. O que ela está precisando das informações que importam. Informar sobre os efeitos adversos de cada método, isso é importante. Né? Se eu ponho um DIU numa paciente, eu tenho que dizer para ela, minha senhora, olha, na sua menstruação, vai aumentar o volume da menstruação, vai aumentar o número de dias e a senhora vai ter cólica, mas está aqui o remédio da cólica, ninguém tira DIU por causa disso. Né? A maioria das mulheres não tira só porque tem uma cólica e se ela souber o que é. Agora, ela tem que saber também que se ela tiver uma dor que não para o mês inteiro, aquilo não é do DIU, porque o DIU não dá dor o mês inteiro. Então, ela precisa vir, porque ela pode ter adquirido uma infecção, ou esse DIU pode ter descido, está com a haste no colo. Então, a gente precisa avaliar. E a lei do planejamento familiar? Pessoal, isso aqui eu acho que é super importante. O que foi que mudou na lei do planejamento familiar? Então, a lei do planejamento familiar, ela mudou principalmente aqui, ó, a disponibilização de qualquer método deve ser no máximo em 30 dias, exceto a laqueadura, que ainda mantém 60, entre o dia que ela assina o termo, a solicitação, até o dia da realização, são 60 dias, que a lei diz, e nesses 60 dias, a gente deve orientar a paciente sobre outros métodos, né, para que ela evitar a esterilização precoce. Então, se a paciente pede um DIU, se ela vai numa unidade de saúde e solicita um DIU, ela tem direito agora, a partir do dia 6 de março, a ter esse DIU no máximo em 30 dias, ou ela pode acionar o Ministério Público. Porque o que acontecia? A paciente pedia um DIU na unidade de saúde e passava 90 dias para conseguir o DIU que ela pediu. Às vezes nem conseguia. Então, agora ela tem uma lei que ela pode ir lá no Ministério Público e pedir. E com relação à laqueadura, o que foi que mudou? Continua sendo em homens e mulheres com capacidade civil plena. Então, as pessoas precisam ter mais de 18 anos. Pessoal, capacidade civil plena é um conceito legal. Não é o psicólogo que diz que a pessoa tem capacidade civil plena. É a lei que diz que todas as pessoas maiores de 18 anos neste país têm capacidade civil plena. Pronto, exceto os tutelados ou os alienados, os tutelados por lei.
O resto, todo mundo tem capacidade civil plena a partir de 18 anos. Não precisa de psicólogo para dizer que a pessoa tem capacidade civil plena. E aqui, a idade mínima, aí sim, que era 25 anos, agora foi para 21. Se a pessoa tiver menos de 21 anos, para ter menos de 21, ligar a trompa com menos de 21 anos, ela precisa ter 2 filhos vivos. Se ela quer ligar a trompa entre 18 e 21, ela precisa ter 2 filhos vivos. Para ligar com mais de 21, se ela quiser, ela não precisa ter filho nenhum. É isso que a lei está dizendo. Antes era 25, agora é 21. Mas, aí todo mundo fala assim, nossa, mas é muito nova. Esse paciente é jovem. Jovem para quê, meu povo? Para mim, ela é jovem para ter o primeiro filho. Ela podia ter só com 25. Para mim. Mas eu não sou ela, né? Então, ela é que sabe. Uma mulher com 21 anos, com 4 filhos, é jovem para fazer laqueadura, será? Não sei. Ela é que sabe da vida dela. Então, o que eu penso para mim pode não ser o melhor para a paciente. E ela tem direito por lei. Agora, o que a mesma lei diz é que neste período a gente vai proporcionar para a pessoa outro método. Eu vou dizer para ela, olha, que é o que normalmente a gente diz aqui. Olha, você quer fazer... O que você quer? É não ter filho ou é se operar? Não, quero não ter filho. Pronto. Então, se você quer não ter filho, se é isso que você quer, eu tenho um método para oferecer para você, que é tão eficaz quanto a laqueadura, e mostro aquele papelzinho para ela, porque ela não é obrigada a acreditar na minha palavra. Eu mostro o papel para ela, está vendo aqui? É a mesma eficácia. E você não precisa tomar anestesia nem abrir sua barriga. Vamos pôr um DIU? Se você quiser, a gente põe um DIU. Se você não se adaptar ou não quiser, depois você volta, a gente tira o DIU e liga a sua trompa. Ou melhor, a gente liga a sua trompa e tira o DIU, porque primeiro você faz a laqueadura, depois você tira o DIU, porque senão ela vai engravidar nesse meio tempo. Então, normalmente, os pacientes aceitam, porque a paciente ela quer fazer laqueadura porque é a única alternativa que ela conhece de não ter mais filho. Então, a gente precisa oferecer outras alternativas. Não só falar, eu tenho que, de fato, oferecer. Porque conversa não evita filho. O que evita filho é o método, né? Então, a redução reduziu a lei e não precisa mais de autorização do cônjuge, pessoal, nem para laqueadura, nem para vasectomia, acabou isso, tá? E uma coisa importante que mudou é que agora pode fazer no período do parto, que na lei anterior não podia fazer nem na cesariana, mas o povo fazia, né? Mas pela lei não podia, nem na cesariana e nem fazer no pós-parto imediato antes da alta hospitalar. Agora pode, né? A lei agora autoriza, e isso é muito bom, porque evita outra internação da paciente, evita que ela tenha que voltar, e às vezes ela não volta, porque ela não tem com quem deixar as crianças, e aí ela não volta mais, quando volta é grávida de novo. Então, aqui uma tabelinha para ver o que mudou, tá bom? Eu vou deixar isso com vocês. Então, a capacidade civil plena, que é 18 anos, com 2 filhos vivos. Antes era 25 anos, agora é 21. Aqui não mudou, né? Capacidade civil plena e 2 filhos vivos. Aqui mudou para 21. Assinatura do companheiro, a anuência do companheiro não precisa mais. No pós-parto e pós-aborto é permitido. O prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização do procedimento está mantida. E essa inclusão aqui no artigo 9º, que é esse prazo de 30 dias para a paciente, seja lá o que for, o método que ela queira, precisa ser provido para ela. Exceto a laqueadura, que mantém aqueles 60. E aqui eu estou fazendo a propaganda aqui do nosso curso, pessoal, para a gente encerrar e abrir para as perguntas. Deixa eu ver o nosso tempo. Nós vamos fazer, estamos oferecendo um curso teórico-prático de inserção de implanon, tá? Para todos os médicos, tanto da atenção básica, médico de família, ginecologista, né? Para todos os médicos que queiram participar, só precisa ter CRM ou registro no Conselho, ou registro no Ministério da Saúde, né? Aquele registro lá. Então, como é que funciona, então, aqui para quem é o público-alvo, né? Como funciona? Nós vamos ter um módulo teórico na modalidade online no dia 24 de fevereiro. Esse módulo é online.
São 3 aulas, né? Planejamento familiar, legislação, eficácia e critério de elegibilidade do Implanon, e o aconselhamento e manejo dos efeitos adversos. Esse aqui, pessoal, talvez seja o ponto mais importante quando a gente oferece um Implanon para paciente. É esse aconselhamento e o manejo do sangramento uterino anormal. A data do curso prático, do módulo prático, é 28/2 e 1º de março. Em 4 turnos, né? Manhã e tarde. Cada médico, a gente vai atender 3 médicos por turno, porque cada médico ele precisa, a curva de aprendizagem é retirar 3 implanões e inserir 3 implanões. Então, cada aluno terá a oportunidade de retirar e inserir 3 implantes em pacientes na data e horário pré-agendado. Lógico, quem se inscrever primeiro tem direito de escolher o dia e a hora. E o médico treinado, ele terá direito a um certificado e direito a um Implanon para beneficiar uma paciente que ele queira. Esse Implanon não pode ser vendido, mas você pode beneficiar uma pessoa da família, e se você quiser para a sua paciente, você não pode vender o Implanon, mas você pode cobrar em sessão se você quiser. O investimento é de R$600, e para o curso teórico prático, e você pode fazer sua inscrição por esse QR Code aqui. Ida, essa parte prática vai ser mesmo com pacientes? Essa parte prática é com paciente. O módulo prático é com paciente. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu ver se eu vejo vocês agora, gente. Agora, como é que eu saio desse compartilhamento aqui? Pera lá. Só fechar, tá? Fechar a apresentação, né? E se alguém precisar... Isso. Pronto. Aí, depois, parar compartilhamento. Parar compartilhamento. Perfeito. Pronto, o compartilhamento foi encerrado. Pronto. Nossa, que aula maravilhosa. Nossa, aprendi Foi longa, muito. né, pessoal? Eu converso muito, desculpa. Maravilhoso mesmo. Perguntas para a doutora Ida Perea? Vamos perguntar. Vocês têm muita coisa para perguntar e para ensinar para nós também. Porque a gente está aqui, às vezes não tem ideia, né, do que vocês estão passando por aí, né? Por exemplo, Cacoal, está inserindo DIU? Está tranquilo o fluxo do DIU em Cacoal? Tem a Carlo Gustavo de Cacoal. Vocês falam? Eu acredito que esteja sim, doutor. Eu sou colega da doutora Edneia e ela sempre fala que ela faz, que ela insere o DIU. Ela insere. O fluxo aqui eu acredito que seja um pouco mais alto, porque é muita região em volta que vem para cá também, né? E ela está dando conta de... É muita gente, né, para uma pessoa só. A proposta nossa, pessoal, é a gente treinar os médicos da atenção básica para inserir DIU. Nós já treinamos a regional do Vale do Jamari e deu super certo, né? Treinamos, só ficou de fora, acho que é Campo Novo o nome do lugar, meu Deus. Montenegro, mas Montenegro já insere, porque a gente não treinou, porque ele já insere lá. E o outro lugar, acho que é Campo Novo, o município que a gente não treinou lá nessa regional. Os outros municípios todos estão treinados, a atenção básica está treinada e todo mundo está inserindo. Isso dá pessoal, muda o indicador, né? Porque a gente, para reduzir morte materna, tem que reduzir essa gravidez não planejada. É importante fazer isso. Mas doutora, é Carla que estou aqui, eu sou aqui de Cacoal, supervisora de Cacoal. Eu supervisiono 10 médicos que são de Cacoal, estão na rede básica aqui. E dos 10 que eu acompanho, eu acredito que nenhum deles tem, eles não fazem implantação não, tá? Eles não colocam desses aqui, pelo menos os que eu acompanho. Dos 10 da atenção básica, você diz. Da atenção básica. Os mais médicos. Vocês não fazem ambulatório, né? Vocês só supervisionam os médicos. A gente acompanha eles nas dúvidas que eles têm, e com as reuniões mensais, né?
E aí nós não fazemos atendimento, só acompanhamos eles. E agora, no período da pandemia, aí, depois do período da pandemia, nós estamos online. Antes nós íamos na própria unidade, né? Agora, por enquanto, nós estamos só online. A gente teria que ver como fazer para treinar esses médicos, né? Porque assim, a paciente, ela está vinculada ao seu território, né? A gente precisa treinar lá. Vocês não acham? Mas tem supervisor, né? Esse curso a gente poderia estar passando para esses nossos médicos supervisores ou supervisionados? Qual curso? Para quem... O que a senhora falou agora? Não? Sim, é para todo mundo. Isso. O de plano é para todo mundo. Poderia divulgar para eles, né? Sim, exatamente. Eu gostaria que vocês divulgassem para todo mundo, né? Porque são só 12 vagas, tá? Porque a gente não consegue treinar muita gente de uma vez. São 12 vagas. Encerrou as 12 vagas, e aí a aula teórica vai ser online para todo mundo, e cada um, quando se inscrever, já coloca lá o dia e a hora que quer fazer o treinamento prático. Entendeu? E aí a gente consegue treinar 12. Porque eu treino 3 por turno, então são 4 turnos que estão disponíveis. E isso é muito legal, porque aí ele tem a oportunidade também de conversar sobre outras coisas. E o DIU de cobre, esse a gente tem que treinar na unidade básica de saúde, né? E esse o médico não paga nada, a gente tem que ir lá treinar ele, porque isso é fundamental para a gente reduzir morte materna nesse estado. Se a gente não reduzir, se a gente não aumentar a cobertura... Pessoal, para vocês terem uma ideia, os estudos mostram isso. Tem um estudo grande do Banco Mundial e outro da Fundação Bill Gates. Se você aumentar, quando você aumenta 10% a cobertura de anticoncepcional, a gente chama isso de demanda não atendida. São aquelas mulheres em idade reprodutiva que não quer ter filho e não toma nada. Então, se eu reduzo isso em 10%, eu reduzo a mortalidade materna em 4,8 pontos, né? Porque a mortalidade materna não é percentual, é razão de mortalidade materna. Por exemplo, aqui estava mais de 200 por 100 mil, por causa da pandemia, morreu aquele tanto de mulher, 37 mulheres, aquilo foi uma tristeza medonha. Mas, assim, agora já baixou. O ano passado nós tivemos 19 mortes. Se a gente... isso dá mais ou menos 70 por 100 mil. A cada 10% que eu reduzo a demanda não atendida de anticoncepção, eu reduzo em 4,8%. Então, se eu conseguisse aumentar, né, em todos os lugares a oferta de método contraceptivo eficaz, porque aumentar comprimido não adianta, né? Porque as mulheres brasileiras já tomam muito comprimido e não têm resolvido. Então, a gente consegue reduzir a mortalidade materna para a meta do ODS, que é 30 por 100 mil. Essa é a nossa meta, essa tem que ser o nosso norte, né? Reduzir mortalidade materna. Porque quando você reduz mortalidade materna, você reduz também mortalidade infantil, reduz pobreza, reduz tudo, né? Então, a gente precisa ter um foco muito forte nisso. E esse treinamento para a inserção do DIU de cobre, a gente não cobra nada, né? Eu vou lá no município, eu treino, e sem cobrar nada, porque aí o município só paga o deslocamento, tem que pagar para quem vai, né? O deslocamento, normalmente nos locais onde tem, eles pagam um plantão para o médico que vai, né? Trabalha um dia inteiro, pagam um plantão, porque a Secretaria de Estado não paga, né? E esses médicos que estão indo fazer o treinamento são médicos do município, não são nem do Estado. Mas, assim, praticamente sem custo nenhum para o município. E a gente consegue melhorar, isso melhora, as pessoas se entusiasmam, né? A Ariquemes é um sucesso. A Ariquemes, depois que começou esse movimento, já comprou até implante, né? Nossa, que bacana, hein? Muito legal, né? Muito legal. E depois de fazer um trabalho para comparar com os outros municípios. Exatamente. É que fazer esse tipo de trabalho é caro, né? Mas seria muito legal. Eu estou em contato com a Fundação, com a Fiocruz, para ver se eles fazem esse trabalho de fazer o comparativo entre a regional Vale do Jamari, que recebeu treinamento, com outra regional que não tenha recebido, né? Para você ter ideia, a oferta de DIU lá aumentou mais de 6 vezes. Pra você ter uma ideia. Então, nossa, coisa boa. Acho que é bem legal a gente pensar numa coisa mais consistente, né? Mas o Dimplanon, não, o Dimplanon esse é para todo mundo, e esse é a Sogiro que vai fazer, e a Sogiro cobra por isso, né? Porque
trabalho. E o para inserção de Mirena, também quando a gente faz, a gente cobra, porque esse não tem no SUS, mas o DIU de cobre não. O DIU de cobre, quem quiser vir até aqui no centro de referência, no dia que a gente está lá, que eu estou lá no ambulatório, é só vir que faz. A gente ensina. Alguém mais quer fazer pergunta, quer tirar alguma dúvida? Apesar que sua aula foi tão boa que eu acho que não deixou nenhuma dúvida, né? Foi bem esclarecedora mesmo. A Ivanice deixou uma mensagem para você no chat. Ela disse: boa noite, ótima exposição, doutora Aida. Estou sem microfone, mas gostaria de dizer da importância dessa atualização da lei do planejamento familiar. Uma forma de tornar mais eficiente o acesso aos métodos. E aí ela botou muito boa mesmo a iniciativa dos treinamentos no interior. Que bom, acho muito boa essa iniciativa. Que bom que a Aida voltou com todo o gás, que coisa boa. Fico feliz. O gás não acaba. Só precisa ter o apoio no município, né? O apoio dos municípios. A gente oferece, mas o município vai querer. Tá bom. A Catiusca quer falar alguma coisa em nome do programa Mais Médicos? Quero sim. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Aida, pela aula maravilhosa, por todo o conhecimento, pelo compartilhamento. A aula foi maravilhosa. Muito conhecimento para a gente, muitas orientações também pertinentes que a gente vai aderir. E, assim, eu queria dar algumas orientações também, mas a respeito com relação ao programa, a bolsas, a outras coisas. Aí, se ninguém tiver mais alguma dúvida, aí eu entro com as orientações. Tá, então eu vou só nos despedir da doutora Aida para ela não ocupar mais o tempo dela, tá bom? Ida, mais uma vez, muito obrigada. A doutora Ana gravou, eu vou colocar para os alunos da Saúde da Mulher 1, com certeza, para os residentes da Saúde da Família do município de Porto Velho, que é uma residência em parceria com a universidade, tá certo? E os supervisores devem levar essa aula para os médicos deles e vai ser compartilhado com os outros supervisores das outras regiões que não conseguiram entrar para assistir a aula no dia de hoje. Porque cada região tem a sua aula, entendeu? Então, essa é a nossa região da Zona do Café e do Cone Sul. É da doutora Ana Escobar e do doutor Juan, são outras regiões, deve ter outras aulas, entendeu como é que é? Mas a gente faz esse compartilhamento para que todos possam aprender em conjunto. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês. E, se puderem, por favor, divulguem o curso, que a gente precisa aumentar também a oferta de implantes aí para nossas mulheres, principalmente para as adolescentes, né? Porque é o público mais vulnerável, né? Não tenha dúvida. Um abraço grande, gente. Obrigada por me suportarem aí por essa quase 1 hora. 1 hora, na verdade. Foi 1 hora certinho. Beijo grande. Tchau. Beijo. Tchau. Vamos lá, Kátia. Vamos lá. Então, primeiro com relação às bolsas, né? Todo mundo aí desesperado com relação às bolsas. Aí a gente entrou em contato com